Está começando o Inovação em Foco, conversas no Tecnopuc Experience. O Tecnopuc Experience trouxe mais de 100 palestrantes referência em suas áreas e conectados com ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Nós convidamos alguns desses palestrantes para conversar com a gente e se aprofundarem mais em temas específicos. Eu me chamo Pedro Pereira, sou aluno do Laboratório de Jornalismo da FAMECOS e neste episódio te convido a saber mais sobre inovação aberta, um modelo de gestão que busca integrar a colaboração de parceiros externos na busca por conhecimento e desenvolvimento de tecnologias. Para isso, temos 3 convidados que falarão mais sobre o assunto. O primeiro convidado que eu gostaria de apresentar é Paulo Imediato, CMO da Oxygia, grande apoiadora do Tecno Experience. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, feliz de estar aqui, espero contribuir nessa conversa. Junto conosco está também Dagoberto Trento, mestre em Administração e Negócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sócio da InnoScience Consultoria, que também está presente no evento como curadora do palco Open Innovation. Iniciou sua trajetória no Tecnopuc e tornou-se referência em sua área. Dagoberto, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Pedro. Uma satisfação estar aqui com vocês e vamos bater um papo legal aqui, ampliar a consciência sobre a inovação aberta. Por fim, recebemos também Ana Berger, que coordena o time de criação e inovação do Tecnopuc CriaLab, que é o laboratório do Tecnopuc de criatividade. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Ana. Eu que agradeço, estou bem contente de estar conversando com vocês. Então, para iniciar a conversa, nada mais justo de falar com quem é de casa já. Ana, tu pode contar para a gente um pouco mais sobre o que é inovação aberta e quais os processos que estão envolvidos dentro desse conceito, que hoje é essencial para a gestão tecnológica? Legal, vou começar a falar um pouquinho do conceito e conto com os guris aí para dar continuidade depois. Bom, inovação aberta é uma das estratégias que a gente tem para fazer inovação corporativa, né, para promover inovação em empresas. Como tu mencionou, é um modelo de gestão empresarial aí que promove o desenvolvimento da empresa com base na ideia de descentralização do conhecimento, descentralização dos recursos, descentralização do que origina ou potencializa aí a inovação. Então, está muito baseado nessa ideia de busca de novas ideias, de novos recursos, de novas tecnologias para além das fronteiras da própria empresa. Então, ao contrário do modelo de inovação tradicional, onde essa inovação normalmente acontece a portas fechadas, dentro da própria empresa, com recursos humanos da própria empresa, a inovação aberta acaba buscando uma colaboração ou promovendo uma colaboração entre parceiros. E aí entra uma questão mais de redes colaborativas e de ecossistemas também de inovação que são formados a partir dessas práticas de inovação aberta. E no CriaLab, como é que acontece esse desenvolvimento? Pois a própria metodologia do CriaLab, ela traz intrinsecamente essa ideia de inovação aberta. A gente trabalha com processos de colaboração e de cocriação com os nossos parceiros. Então, a busca de recurso, de conhecimento, de novas ideias, ela vem dentro dessa metodologia já nessa busca por parceiros externos da empresa que está trabalhando conosco. E aqui a gente acaba não se restringindo apenas à busca por novos negócios que vão resolver algum problema dessa empresa, mas a gente busca também as pessoas que estão sendo impactadas por aquele problema, pessoas que em algum momento já influenciaram para a criação daquele problema. Enfim, quem puder se envolver nesse processo de resolução de algo para a geração de uma solução potencialmente inovadora pode ser embarcado num processo de inovação aberta junto conosco. Eu imagino que trabalhar nesse contexto deve ser muito desafiador, ainda que bastante recompensador. Para ti, Dagoberto, quais os desafios que surgem a partir das consultorias, né? E quais empresas, qual o perfil de cliente que procura essa consultoria hoje? Legal. Pedro, a gente tem visto assim, uma evolução nessa temática de inovação aberta nesses últimos anos no Brasil, porque as empresas também estão sendo pressionadas pelos seus desafios estratégicos, né? A busca pela inovação aberta é também uma maneira de a gente ampliar os recursos que estão à nossa disposição, tá? Buscar alternativas que podem ser complementares às capacidades que nós já temos internamente dentro da organização.
isso traz o desafio de também preparar a empresa, preparar a organização para conseguir fazer esse processo, né? Nós não estamos... Quando a gente busca esse desenvolvimento da inovação aberta, seja com startups, seja com a universidade, seja até mesmo com outra corporate, outra grande empresa que muitas vezes se aproxima para fazer esse processo de parceria, não se trata de uma relação cliente-fornecedor simplesmente, né? É um processo de ganha-ganha e de evolução e de desenvolvimento para ambos os lados, né? A startup sai, no caso da startup, falando em inovação aberta com startups, ela sai com ativos importantes de um processo de um relacionamento com grandes empresas. Na nossa consultoria, a gente tem atuado muito forte com grandes empresas, dentro e fora do Brasil também, nos diversos setores, né? E algumas coisas são muito similares. Independente do setor, a questão cultural para a inovação aberta ainda é um desafio, né, que precisa ser trabalhado. Muitas vezes até mesmo o desafio de isso a gente consegue fazer internamente, né? Essa situação que surge muitas vezes quando a gente tem esse processo de inovação aberta e a inovação mais interna tenta puxar para dentro de casa. Então, dentro desse contexto das grandes organizações que a gente está inserido, a gente tem visto que todas as indústrias, todos os setores da indústria têm se movimentado para buscar essa alternativa da inovação aberta. Muito legal. Para ti, Paulo, como é que a Oxygia surgiu nesse contexto e quais os objetivos que vocês buscam cumprir? Legal. Bom, vamos lá. A Oxygia é uma organização singular no mundo, é um modelo que não existe. A gente aprendeu com várias práticas que existem no mundo, fez benchmark com dezenas e dezenas de práticas de inovação voltada mais para investimento e o processo de venture building, que é a construção de startups em territórios que a gente identifica que existe uma oportunidade que a gente não consegue encontrar um novo negócio já estruturado para poder fazer o investimento. A gente nasce também de um contexto complexo, que é de uma grande corporação da indústria petroquímica global, obviamente como todas as outras grandes corporações, com desafios gigantescos no que diz respeito à sustentabilidade e transformação digital na indústria. Então, a partir disso, nasce um planejamento de estratégico de longo prazo para essa corporação. E dessa estratégia de longo prazo vem uma tese de investimentos. O que é essa tese de investimentos? Ela é o enquadramento do território em que a gente quer atuar através da Oxygia, tá? Dentro da corporação existe uma prática de inovação, I+D e etc. E, inclusive a prática de inovação aberta voltada mais para o H1, para o Horizonte 1, que é aquilo que está mais próximo do core business da companhia. Já bastante amadurecido, com anos de prática desenvolvida e vários programas e mecanismos para que isso aconteça. Mas a gente entendeu que existia uma limitação e que existiam outros modelos que seriam mais ágeis e mais flexíveis por uma construção de valor compartilhado entre a corporação e as startups ou as entidades externas de uma forma um pouco mais assertiva, né? Com risco compartilhado e com ganho compartilhado também. E aí a gente está falando do modelo de Corporate Venture Capital e o modelo de Venture Building. Partindo disso, a gente também aprendeu que estruturar esse veículo, né, essa organização fora do limite da corporação nos daria um pouco mais de agilidade, flexibilidade e proximidade com o ecossistema de startups, o ecossistema de inovação. E isso nos ajudou bastante. Então é criada a Oxygia. A Oxygia tem um time independente, full stack, como eu gosto de dizer. Então a gente tem lideranças de todas as frentes necessárias para colocar essas startups de pé, e a gente tem basicamente 3 programas. Eu sei que eu estou me estendendo bastante aqui, mas é porque essa explicação é um pouquinho mais complexa. A gente tem um programa de Venture Building, que é similar a um programa de incubação, em que você pega ideias ainda no estágio de validação, mas que não estão constituídas como negócio, e você vai criar um negócio a partir deles.
a gente tem uma outra esteira que a gente aprende com um modelo tradicional de aceleração, mas transforma isso numa jornada de investimentos, que eu vou ter um programa voltado a startups early stage, em fase seed, já com produto validado, já com alguma receita recorrente, só que com uma componente de investimento. Ou seja, eu não trago um desafio da corporação, chamo essas startups e peço para que elas resolvam um desafio vinculado ao meu negócio para que a gente faça uma POC depois. Na verdade, eu faço o enquadramento dentro daquela tese de investimento, quais são as startups que atuam naquele território, avalio o potencial de crescimento dessas startups e faço um programa de capacitação focado em fundraising, focado na captação de investimento para esses founders, com o potencial de investimento de até R$2 milhões, no fim dessa jornada. Tá? Então, isso chama Jornada de Investimentos, é um programa que a gente está desenvolvendo, inclusive, em parceria com a InnoScience. E o terceiro mecanismo é o Corporate Venture Capital, de fato, que é a nossa prática de investimento de risco com foco global. Então, a gente investe no mundo inteiro dentro dessa tese, né, de sustentabilidade e transformação digital na indústria. Então, estamos procurando aí as startups para fazer um deploy de capital. Para esses 3 programas, a gente tem $150 milhões dedicado para fazer esse desenvolvimento de tecnologia. E qual o perfil de startup que vocês buscam? Se tiver um founder ouvindo aí e quiser saber como conversar com a Oxygen. Tá, a gente está falando de problemas complexos voltados para a descarbonização, e aí muito mais a descarbonização química, o processo químico de descarbonização, do que a compensação de carbono. Economia circular, toda a parte de reciclagem, também o processo químico dessa história. E novos materiais, biopolímeros, potenciais materiais que sejam complementares ao plástico, à indústria plástica como um todo. E numa outra vertente, a gente está falando de IoT, Smart Factory, Computer Vision e soluções em logística 4.0, transição e eficiência energética na atividade industrial. Quando eu olho para esses temas, eu estou falando de startups mais voltadas para Deep Tech, que não necessariamente a gente tem um ecossistema mais bem desenvolvido em relação a isso. O brasileiro tende a ser muito criativo e desenvolver negócios excelentes a partir de tecnologias já existentes. Mas a gente precisa e tem uma grande oportunidade aí de fazer um desenvolvimento de tecnologia mais profunda, de propriedade intelectual e de romper essa barreira entre o que é desenvolvido na pesquisa universitária e o mercado. Como é que está funcionando essa parceria entre vocês hoje? Eu vou passar a bola para ele, porque eu já falei demais, meu TED Talk aqui já acabou. A gente gosta de ouvir sempre o feedback do cliente. Mas, bom, eu vejo assim, Pedro, essa questão que o Paulo traz, que é bem relevante, né? A inovação aberta, ela te traz várias possibilidades, né? Várias vertentes de atuação. A gente costuma dizer que a inovação aberta ela é para todos, mas não é para tudo. E eu vejo que esse é um ponto importante. O Paulo traz um exemplo muito claro de um direcionamento estratégico bem específico do que se quer com a inovação aberta nesse momento que eles estão agora. A Braskem vem de uma jornada de inovação aberta bastante madura, muito próxima ao core, e dá um passo estratégico agora buscando novas possibilidades para novos negócios que possam complementar esse core business, né? Inclusive tem cases já fantásticos internos de startups internas criadas que já estão inclusive participando de fase de investimento. Então eu vejo que esse é um ponto fundamental, né? Um ponto importantíssimo, né? As organizações elas precisam partir da sua estratégia corporativa, da sua estratégia de negócios e olhar a inovação aberta não como uma necessidade que eu tenho que fazer porque o mercado está se mobilizando, se movimentando, ou o meu concorrente faz também. A organização precisa olhar para a inovação aberta como uma oportunidade para ela atingir os seus objetivos estratégicos e as suas necessidades de desenvolvimento de negócios dentro daquilo que ela busca.
Tá? Vai ter empresa que daqui a pouco não vai estar com essa necessidade que é para quem tem hoje, né, de buscar o novo negócio. Mas pegando um gancho que o Paulo traz também da questão do Deep Tech, né, eu vejo que essa é uma questão importantíssima. Nós temos grandes empresas hoje que investem milhões em pesquisa e desenvolvimento, que muitas vezes têm dificuldade de fazer essa pesquisa sair do papel. O setor de energia, por exemplo, eles são regulados e são uma parte da receita é destinada para P&D, né? E muito pouco desse P&D vira, de fato, um produto que depois venha a ser utilizado. Então, tem um processo acontecendo no Brasil, e a questão do Deep Tech é importante por isso, da transferência tecnológica, de pegar situações que as grandes empresas estão desenvolvendo, que muitas vezes não é o core dela, por exemplo, descobrir que tem uma nova tinta que pode ser interessante para o antiferrugem, para torres de transmissão de energia elétrica. Não é meu negócio como empresa de energia elétrica fazer tintas, né? Mas eu posso buscar um parceiro, através de um processo de inovação aberta, que queira fazer isso. Então, essa questão do Deep Tech é fundamental. A gente precisa incentivar mais isso. O setor de saneamento é outro setor. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros sem água e esgoto tratado ainda no Brasil. Tá? E fazendo tratamento de água e esgoto da mesma forma que a gente fazia 30, 40 anos atrás. Então, esse é um caminho interessante para a inovação aberta. Eu queria pegar esse gancho do Paulo, porque é importante, de que as empresas que estão mais maduras, amadurecendo nesse quesito, quem sabe essa pode ser uma grande oportunidade, principalmente o pessoal da indústria, né, de dar um próximo passo nesse sentido, de trazer possibilidades novas para os diferentes problemas que a gente tem na sociedade. Né? Só para acrescentar também a discussão, eu acho que a gente falou em algum momento, agora não me lembro se já na nossa gravação ou anteriormente, que todo o processo de inovação aberta passado por uma empresa é um processo de aprendizagem. Né? E, consequentemente, também de mudança e transformação cultural, muitas vezes. Eu tenho percebido, e eu queria saber da perspectiva de vocês como consultores também, o quanto as corporações, as empresas, elas estão prontas para definir essas teses de inovação também. Porque tem um trabalho anterior, às vezes, a esse processo, que é justamente de entender a sua e criar a sua tese de inovação. E eu vejo algumas empresas, assim, alguns indícios, né, algumas dicas assim que acontecem, que aparecem nos seus planejamentos estratégicos, por exemplo, mas aparecem sempre de uma forma um pouco tímida. Né? E aí, muitas vezes, ao procurarem algum parceiro para estabelecer um programa, enfim, um processo de inovação aberta, tem esse passo atrás a ser dado para ajudá-las, enfim, a se entenderem enquanto buscadores aí de novidades. Essa pergunta é muito boa e talvez o Dagoberto tenha uma experiência mais ampla com diversos clientes. Eu vim de consultoria de inovação também antes de integrar o time da Oxygen. Né? E na Oxygen a gente fez muitos benchmarks e aí a gente faz questão também de receber muitos benchmarks porque todo mundo nos ajudou, então a gente faz questão de contribuir também, partindo da premissa de que a gente não tem certeza de que aquilo que a gente está fazendo é o jeito certo de fazer. A gente está experimentando um formato para além dos playbooks já estabelecidos e criando uma solução de acordo com o desafio que a gente tem. Significa que a gente vai dar muita cabeçada e que a gente vai aprender e que a gente vai iterar várias vezes na linguagem do design mesmo. Né? Vamos lá. A primeira pergunta, quando alguém chega dentro da Oxygen e fala, a gente está pensando, como é que vocês fazem Corporate Venture Capital? Como é que vocês fazem Venture Building? Minha pergunta é, qual é a sua estratégia e qual é a estratégia de inovação da companhia? Normalmente essa pergunta vem com algum tipo de resposta talvez ambígua ou não tão clara. Tímida, né? Que nem a Ana Talvez. E aí eu falo, olha, então eu acho que se isso não estiver muito claro e se a estrutura de governança da corporação não estiver muito clara, vai ser muito mais difícil. Por quê? Essa prática, a prática de inovação aberta, é uma prática contraintuitiva para a organização. Ela foi condicionada, treinada e construída para performance, para fazer mais com menos, para fazer dentro de casa, para competir. Então, quebrar essas barreiras é muito difícil. E se você não tem a estratégia clara, a estratégia de inovação clara,
a governança bem alinhada e tenta estruturar mecanismos mais maduros para fazer essas interações externas, vai dar ruim. Assim, vai funcionar? Pode funcionar, mas vai ser mais difícil. Então a gente olhou para todos esses pontos antes para tentar mitigar. Como é que a gente olhou para isso? A gente viu todos os fatores chave de sucesso e de fracasso das principais práticas do mundo. E a gente viu, olha, se a gente criar uma entidade apartada talvez é mais fácil, se eu tiver um time dedicado é mais fácil, se esse time vier de mercado e não da corporação, dá um outro ritmo, etc, etc. Como é que a gente mitiga todas essas coisas? Quer dizer que fica mais fácil? Não sei, porque também você está construindo uma história do zero. Mas, sem dúvidas, eu acho que tem um desafio grande aí de ter essa clareza e essa definição estratégica. Acho que isso é um grandíssimo desafio. E uma segunda questão que é trabalhar um pouco mais um modelo mental de abundância da organização, que Perfeito. Não é sobre você e gerar só valor para você. Boa parte da primeira geração de inovação aberta entre grandes corporações e startups no Brasil, elas foram boas para as corporações e horrível para as startups. Exatamente, o ecossistema. Traumatizou, matou um monte de startup por aí. Muito por essa cultura, né, Exato. Paulo, de cliente fornecedor. Exato. E esse desenvolvimento que tu traz que é importante de olhar para o contexto de uma maneira estratégica, né? Assim, eu tenho vários colegas founders que eles falam, cara, para a gente era muito difícil relacionar com uma corporação, a gente precisava ter esse cliente, mas a gente a dinâmica não estava muito bem estabelecida, então é uma barreira um pouco difícil, mas o Dagoberto que tem uma vivência talvez com um leque maior de corporações pode contribuir mais. Até tem, te ouvindo aqui, né, Paulo, vem dois cases interessantes assim que aconteceram nesses últimos 12 meses aí com clientes, que é interessante, né? Essa questão da estratégia e da governança que é fundamental, esse alinhamento, né? E o quanto, mesmo tendo uma estratégia, é importante que a gente governe ela de maneira adequada para a gente não distanciar, muitas vezes, uma estratégia de inovação da estratégia corporativa de negócio. Teve um cliente que a gente foi fazer um trabalho e fomos entrevistar o CEO, era uma atualização da estratégia de inovação. E a gente foi entrevistar o CEO para pegar as perspectivas dele em relação à temática. E ele trouxe um ponto interessante. Olha, o meu problema com a inovação hoje é que eu estou tentando fazer com que o nosso core business vire. E os caras estão pensando no drone. Claro que o drone ali era um contexto de tipo... Não é o momento do drone, de repente. Não é o momento da gente buscar novas alternativas de futuro. Nesse momento, a inovação, de repente, tem que estar mais próxima do meu core business para me ajudar a entregar o meu negócio. E aí, depois, ali na frente, a gente volta, reflete e olha para o futuro com outras alternativas. Então, esse é um ponto interessante. Isso mostrou, e é uma empresa que tem uma jornada de inovação bem estruturada há bastante tempo, mas que naquele momento... Né, tinha uma estrutura semelhante ao que se já tem, naquele momento se distanciou demais da empresa mãe, de repente, né? E o outro caso que envolve a questão do CVC e que a gente vivenciou um boom aí durante o processo de pandemia, também entrevistando um diretor que ele disse, olha, eu estou com um pepino aqui, a gente precisa dar um jeito de resolver, né? A gestão anterior aprovou aqui um fundo de investimento de 50 milhões de dólares, só que até o momento já se passaram 2 anos, a gente utilizou 9 milhões de reais e o conselho está pressionando. O dinheiro está disponível, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Então, ponto que o Paulo trouxe também, né? A Ana também falou sobre isso, a questão de ter uma tese muito bem estruturada de por que aquele veículo de inovação é necessário para a empresa, né? Então, eu acho que são pontos importantes, 2 questões bem práticas daquilo que a gente vivencia no contexto da grande empresa, né? As empresas são grandes, né? Então, muitas vezes, o cuidado também que a gente precisa ter, né, nesse sentido é de que a inovação não vire uma agenda de um executivo ou de uma gestão,
mas que ela seja uma capability da organização, uma competência da empresa, né? A empresa está fazendo aquilo porque ela precisa fazer para o bem dela, para o desenvolvimento do negócio dela, né? Acho que são pontos importantes assim, que a gente vai vivenciando no dia a dia juntos aos nossos clientes, né? Esse é o podcast Inovação em Foco, Conversas no Tecnopuc Experience. A temática que estamos abordando é inovação aberta. Estamos com Paulo Emediato, Dagoberto Trento e Ana Berger. Voltando para ti, Ana, a gente estava falando sobre cases, né? Tu tá no CriaLab desde 2012. Nesses 12 anos de trabalho, deve ter passado por muitos desses cases desafiadores, cases mais simples. E tu comentou que dentro da metodologia de vocês está intrínseca essa questão da inovação aberta. Como é que tu entende a importância disso para o sucesso dos projetos e situações em que, com um método tradicional de inovação, né, ainda mais considerando que em 12 anos devem ter tido algumas mudanças nessa... a gente estava comentando algumas mudanças na estratégia. Como é que tu entende a importância da inovação aberta para esses cases que tu trabalhou? Eu acho que eu vou dar luz a um aspecto específico, que é a intencionalidade das relações, das interações que são promovidas nesse processo de inovação aberta, da empresa, da corporação, seja com qual ator que vai ser envolvido. Os interesses e as expectativas de saída desse processo, eles são muito distintos dos diversos atores. Então, claro, talvez nessa relação corporação-startup, isso na nossa cabeça já esteja um pouquinho mais bem desenhado ou mais bem definido, né? Mas se a gente for ver uma corporação com um pesquisador de bancada, por exemplo, né, eventualmente o interesse dele não é o lucro em cima da solução que vai ser gerada, ele ainda está com a cabeça num paper, né? Ele está com a cabeça em outros lugares. Então, existem mudanças culturais para além da mudança cultural da corporação que também precisam acontecer para que toda essa malha aconteça de forma fluida, né? E eu acho que a gente está, pelo menos aqui no contexto onde a gente está desenvolvendo o nosso trabalho no Tecnopuc, a gente percebe esse ganho de maturidade assim, em todos os aspectos, em todos os atores que são envolvidos em processo de inovação aberta, mas é um começo de caminhada, né? Especialmente nessa relação, seja com a sociedade civil, na participação de um processo como esse, seja com um pesquisador, como eu comentei, ou mesmo com empresas com culturas absolutamente diferentes e que não têm hoje uma atuação ou mesmo um conhecimento sobre inovação e que podem ser envolvidas nisso. Então, acho que essa intencionalidade ela precisa ser pensada e até planejada de início, né, para que a gente consiga envolver a todos de uma forma que não pareça uma relação mais tradicional de uso, né, de exploração, assim, que não é a ideia de um processo de inovação aberta. Como o Paulo muito bem falou, é uma geração de valor que é compartilhada, né? Então, acho que esse aspecto da intencionalidade, para mim, é bem importante assim, de ser ressaltado. Vocês também enxergam essa maturação das organizações e a necessidade da intencionalidade nesse processo? Eu acho que sim, mas eu acho que ele vem na base da dor. Ele não vem na dor ou no amor. Eu acho que ele vem mais na dor do que no amor. Eu acho que ele vem muito mais de tentativas que não deram certo, de um aprendizado dolorido. É sempre muito mais fácil você continuar fazendo as coisas como você sempre fez. E fazer as coisas de um jeito diferente sempre vai gerar um desconforto grande. Só que se você não tentar, você está caminhando a passos largos para a obsolescência. Então, construir essa capacidade ou esse drive numa organização de experimentar coisas novas, mas não só de experimentar pelo oba-oba, mas de criar uma disciplina estratégica e fazer isso de uma forma um pouco mais sistemática, é um processo doído. É um processo que ele não é fácil. É uma prática que é nova, se você olhar, ela tem uma formalização, inclusive acadêmica, de 20 anos, vamos dizer por aí. Já existia antes, mas em outros formatos. E aí eu costumo dizer que assim, se você não tem clareza de como é que você está construindo valor para o negócio, entregando valor para o negócio, e você não consegue provar a relevância do que está sendo entregue
para a área financeira da empresa ou para a liderança da empresa, sinto muito, amigo. Assim, Bem na ideia de você precisa tese, redesenhar a tua conversando. história. Assim, Então, o Dago estava falando aqui da história da galera que estava muito apaixonada por uma tecnologia XPTO qualquer. Mas qual o problema que está resolvendo e como é que esse problema se reflete em retorno para a corporação? A corporação não está aqui para fazer doações de capital. Ela pode até fazer isso em outras áreas da empresa. A área de inovação ela tem que gerar resultado de fato, né? Assim, eu particularmente acho que nessa hora e na hora de começar, primeiro começar pequeno e com cuidado de, pelo menos assim, a área onde talvez você tenha maior capacidade de influência e menor resistência seja a área comercial. Porque se você consegue promover algum processo de inovação que melhora a performance comercial, é muito difícil que a alta liderança olhe para uma ação que está trazendo mais clientes, que põe dinheiro na companhia e fala assim, para isso aí. Não vou apoiar. Ninguém é contra a entrada de cliente. Cliente é a fonte de dinheiro mais importante dentro de uma corporação. Então olha para isso. Assim, esquece a tecnologia super complexa. Ou então olha para uma dor muito grande. Assim, qual que é a área mais odiada da empresa? Entendeu? Assim, sei lá, vou chutar. Gente, eu amo todas as áreas. Tá? É o jurídico, é o suprimento, é não sei o quê. Cara, olha para a maior dor dentro da empresa, pega aquilo, faz um enquadramento bem cirúrgico e trabalha em torno daquilo de uma forma assertiva. E aí você vai conquistando credibilidade na sua prática de inovação a ponto de converter outros embaixadores que vão te ajudar a botar esse negócio para rodar. Sabe? Acho que esse é um caminho que pode ser interessante. Não estou aqui para dar receita de bolo. Mas eu acho que são alternativas. Mas Dago pode complementar, talvez. Não, Paulo, eu acho que tu traz um ponto fantástico. E eu vejo que esse é o grande salto de maturidade que a gente vem dando. A questão do resultado. Inclusive, o pessoal que está em casa, o Paulo escreveu um artigo muito bacana sobre essa questão de inovação com resultado para o MIT. Vale a pena dar uma lida. E a gente está amadurecendo para esse lado, né? Porque por muito tempo as áreas de inovação, as estruturas de inovação dentro da empresa, quem sabe por alguma questão muito específica, ou até mesmo essa falta de letramento, de conhecimento, fez com que se isolassem demais e se criou aquela máxima de que o puff colorido, o post-it na parede era suficiente para inovar. E agora a gente está indo para a última linha do balanço. A gente tem visto as áreas de inovação, as estruturas de inovação serem pressionadas por resultado. E a questão da inovação aberta, trazendo aqui para o nosso tema, o que a gente busca sempre trabalhar é o seguinte, é que esse processo de inovação dentro da organização, inclusive o processo de inovação aberta, a gente precisa trabalhar ele de uma maneira sistematizada, né? A gente até utiliza na nossa metodologia a questão dos sistemas de inovação, que é um conjunto coerente de processos, de políticas, de práticas, que vão dar o resultado na organização numa jornada de longo prazo. Porque senão se torna algo episódico. É um programa, alguém vem, te ajuda, roda, depois que vai embora, não acontece de novo, né? Eu costumo fazer um paralelo interessante, que é o seguinte, no final dos anos 90 a gente vivenciou, na verdade, algo muito forte nas organizações, alguns de repente vão lembrar, que é a questão do 5S. E hoje ninguém mais fala sobre 5S, porque isso ficou intrínseco dentro das organizações. Ou tu tem isso, ou tu tá fora. Se padronizou, né? Se padronizou, virou commodity. É algo que qualquer empresa que nasce hoje, uma startup ou uma empresa, já tem que nascer com essas questões bem estruturadas. E aí, Dago, deixa eu só te interromper claro. aqui. O 5S é a ideia de qualidade total. Tá, a ideia de qualidade total. É porque ele está entregando... Isso aqui é RG antigo. A gente tem que falar porque muita gente não sabe exatamente o que é. Mas vamos lá. Isso é ótimo, né? Porque se o pessoal não sabe, é porque a gente conseguiu atingir o objetivo de internalizar nas organizações. Eu acredito que no longo prazo a inovação tem que caminhar por esse caminho, né? De novo, de não ser algo episódico, não ser algo que passa por uma gestão que está ali naquele momento, mas que se torne uma competência organizacional, né? Principalmente inovação aberta. A gente tem um passo longo ainda a ser dado em relação às áreas,
né? A questão do jurídico, a questão dos suprimentos, né? Desde o processo de contratação de uma startup, às vezes é moroso, o pessoal que está ali fazendo a negociação não compreende muitas vezes que o que a empresa está buscando é um processo de experimentação, de validação de hipótese, né? Se tratando de startup, se tratando de uma universidade que é uma parceria que vai ter mais longo prazo para ter um retorno. As próprias áreas de TI, muitas vezes a gente tem a resistência das áreas de TI que não tem ainda, de repente, uma arquitetura robusta o suficiente ou preparada para conectar parceiros de uma maneira mais fluida. Então, quando eu trago o ponto de tratar a inovação e a inovação aberta como algo que é uma competência organizacional, passa por isso. A gente preparar, de fato, a empresa para que as pessoas que saírem, que estão à frente desse tema hoje, quando outras entrarem, o processo continua. Tu também percebe essas ideias de sensibilização, de fazer com que outros setores compreendam a necessidade de inovação dessa forma? Eu percebo, e dentro das organizações a gente vê várias estratégias, né? Eu não consigo dizer se eu vejo uma assim, com mais recorrência que outra, mas tem empresas que delimitam uma área de inovação e cercam ela, né? Tem outras que delimitam uma área de inovação com algumas ramificações que vão até outras. Tem outras que pensam uma área de inovação completamente transversal a todas aquelas que já existem na empresa. Tem outras que criam uma área de inovação externa à empresa, né, para não ter uma interferência, inclusive cultural e às vezes de gestão. Né? Então, acho que estão sendo feitos vários experimentos assim que colocam as empresas, aí, de acordo com o seu contexto, de acordo com sua organização, de acordo com a sua cultura, mais propensas, né, ou mais preparadas para participarem de um processo de inovação aberta. Só tem um livro que chama Inovação Prioridade Número 1. O nome é bem cafona, mas o livro é ótimo. Todos os livros de inovação têm um nome cafona, gente. Isso é uma coisa importante dizer. Em português fica, às vezes. E aí esse livro, ele olha um pouco de todos os modelos. Esse modelo de célula interna, célula externa, área transversal, ponto focal, BPs, inovação e etc. E uma pesquisa bem profunda, não existe um modelo com a melhor performance. Isso também é um fator complicador. Então, acho que é importante você entender a natureza da sua organização. Por exemplo, o Japão é um lugar que é um país que tem um foco gigante em qualidade, onde eles identificaram alguma dificuldade em desenvolver a ambidestria organizacional, ou seja, a capacidade de inovar e fazer muito bem o que precisa ser feito. Eles são muito bons num lado e tem um pouco mais de dificuldade do outro. Por isso, é o lugar com a maior densidade de práticas de Corporate Venture Capital, que eu sou muito bom na qualidade e eu crio uma mecânica de investimento para ser complementar. Então, eu não tenho práticas de inovação aberta, eu tenho menos práticas de inovação aberta e mais foco no horizonte 3, que é que está um pouco mais distante. Então, não existe um arranjo específico. O que eu gosto de dizer e o que a gente tem feito agora também junto com a Ino lá a gente pegou um pouco de todos os playbooks e falou, beleza, agora a gente vai derrubar os playbooks e fazer tudo de novo. Vamos aprender com eles, mas não vamos repetir. Para desenvolver uma prática própria. Eu acho que muita organização às vezes acaba comprando um modelo meio pronto, sem saber exatamente o que ela quer com esse modelo. E isso é uma receita maior para o fracasso. Então a gente chega ao final do programa. Paulo, Ana, Dagoberto, a gente agradece muito a participação de vocês aqui hoje. Acompanhem também os outros podcasts que vão sair daqui do Experience, com os temas Ciência e Mercado, Indústria Criativa, Inteligência Artificial e Negócios de Impacto. A gente agradece pela tua audiência. Tchau, tchau.